Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. E neste de hoje eu falarei sobre o porquê a promiscuidade feminina incomoda a nós homens. Esse vídeo será uma espécie de reflexão e um tratamento anti-mangina. Porque sim, se a promiscuidade feminina nos incomoda, é porque nós de alguma maneira não conseguimos ficar indiferentes a elas. Porque se assim o fosse, esse tipo de coisa jamais nos incomodaria. E geralmente a promiscuidade feminina ela nos incomoda quando essa está atrelada a alguém que de alguma maneira faça parte do ciclo social ao qual nós estamos inseridos, seja uma colega nossa de trabalho, uma amiga, uma pessoa próxima, uma namorada, alguma parente. Você geralmente fica extremamente incomodado com um certo mal-estar, né, quando você sabe do passado dessa pessoa. E para prosseguir com esse tema, eu primeiramente contarei uma história aqui que aconteceu comigo nesses tempos agora, que é um fato que ilustra muito bem essa situação. Então estava eu ali no meu serviço, né? E quando eu avisto dois funcionários ali, que eram colegas de trabalho meu, conversando ali, dando boas gargalhadas enquanto eles viam um vídeo no celular. Eu cheguei perto, era aqueles momentos ali onde você fica meio ocioso, onde o que você tinha para fazer já foi feito e fica aquela conversa fora, onde geralmente o povo só conversa groselha, e eles estavam lá dando boas gargalhadas. Eu cheguei perto, vi eles dois conversando, só fiquei prestando atenção, olhando para a cara do outro, não perguntei nada. Quando de uma bela hora, assim, eles começam a falar sobre o que eles estavam vendo, que eles estavam, na verdade, vendo uma foto, né, de uma funcionária em situações um tanto quanto íntimas, né? Essa funcionária, ela mandou uma foto de uma parte íntima do seu corpo, né, para um outro, e esse outro acabou mandando para esse cara que estava mostrando a foto para o colega dele, e eu acabei vendo. E aí, nisso daí, claro, eu não cheguei a ver essa foto, mas eu vi eles conversando e tal, e eu peguei e comecei a tentar extrair algumas coisas dele. Eu falei, você tem foto de mais funcionários aqui da loja? Ele, vixe, eu tenho um vídeo, eu tenho um monte de coisa aqui de funcionário que eu não posso nem falar porque é gente que já tá casada e pode ser comprometida. Eu falei, isso é mentira, eu não acredito nisso não. E eu usei aquela velha tática, né, que quando você quer que algum homem extraia algo que você quer, você tem que desafiá-lo demonstrando que ele de alguma forma não é capaz de fazê-lo. Então eu comecei a falar, você não tem não. Ele começou a falar, não tenho. Fala o nome de alguma fulana aí pra você ver se eu não consigo te mostrar um vídeo dela agora. Eu peguei, parei assim e falei, fulana de tal. Rapaz, ele falou, quer ver um vídeo dela bem aqui? Eu falei, mentira. Eu falei, pode, deixa eu te mostrar aqui. Eu peguei e vi o vídeo. O vídeo era nada mais, nada menos do que a fulana que eu falei o nome, sem acreditar que ele teria a possibilidade de ter alguma coisa dela. Ela simplesmente estava sentando num cara, assim, tava os dois sentados numa cadeira e uma terceira pessoa filmando. Ou seja, essa outra pessoa provavelmente ela deve ter passado esse vídeo para um alguém que passou para outro alguém que passou para esse rapaz que eu estava conversando. E certamente essa outra pessoa, que ninguém sabe quem é, estava participando do ato, né? Então eram três ali. Então, assim, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei simplesmente sem acreditar. Sabe quando você toma. Parecia que eu tinha tomado uma porrada na cara, assim, que eu fiquei tonto, eu fiquei tipo. E claro, dava para ver, embora a fulana estivesse. A funcionária estivesse de costa, dava para ver que ela era por conta do cabelo, por conta do corpo, né? Da tatuagem. Inclusive, ela tem uma tatuagem que eu nem sabia que ela tinha, enfim. E eu falei, caramba, a fulana tão quieta, tão assim discreta, jamais eu imaginaria. E falou, oh! E os dois começaram a rir, mas começaram a rir muito da minha reação, do tipo assim, pô, cara, tu é inocente, hein? Tu não sabia dessas coisas, meu Deus, pois isso acontece a rodo. E eu fiquei tipo, sem. Eu falei, caramba, como é que é possível? Então, claro, a gente depois continuou conversando normalmente. Eu fingi que eu não estava chocado, eu comecei a rir junto, mas depois que acabou aquela situação, depois que eu fui embora para minha casa, aquilo ali ficou na minha cabeça durante inclusive alguns dias, e eu fiquei refletindo um pouco a respeito. Eu falei, cara, por que isso me perturbou tanto, né? Eu conheço a Red Pill, isso aconteceu tem pouco tempo, né? Eu sou um cara até certo ponto red pilado e black pilado, né? Pô,
Eu já tô aqui na machosfera, já vai fazer uns 3 anos. Eu sei que não é tanto tempo assim, mas eu já li muitos artigos ali no Fórum da Real, já vi inúmeros canais aqui, já li os livros do Nessarran Alita. E por mais que você conheça do profano feminino, uma coisa é você conhecer na teoria, outra coisa é você ver ao vivo em cores, né, com imagens, né? Isso tudo é como se fosse uma porrada na sua cara, assim. Então foi uma situação que me trouxe uma reflexão a respeito desse tema que eu tô falando. E depois de muito refletir, eu cheguei a algumas conclusões que eu acabei anotando aqui para fazer esse vídeo. E a primeira delas foi que o que nos incomoda em relação à promiscuidade feminina é a sensação de saber que ela está acontecendo e que você não está sendo convidado a participar dela. Então, no fundo, o que nos incomoda não é nem a promiscuidade em si, mas é o fato de você não estar sendo convidado para a festa, né? Isso, querendo ou não, é uma hipocrisia sexual masculina, porque ao mesmo tempo que nós exigimos delas castidade e pureza, ao mesmo tempo você tem um sentimento de libido que te inspira a querer pegar o máximo de mulheres possível. Então você fica puto quando tem alguma que fulano de tal conseguiu pegar e você não, ou que você de alguma maneira prospectou aquela mulher como uma possível ficante ou até mesmo, sei lá, alguma coisa sua e você vê que ela tem um passado promíscuo, você fica indignado, né? Porque você não pegou ela, não porque ela deu necessariamente para o fulano A, B ou C, né? E isso acontece porque o nosso lado protetor, né, que é ativado quando se depara com neotenia e traços delicados femininos, se confunde ou se contradiz com a nossa libido, né? Então, esses dois instintos eles meio que se conflitam. Por isso que é importante você controlar a sua natureza, né? Porque se você for movido pelos seus gatilhos, o seu caminho é a destruição completa. Então isso nada mais nada menos do que a manifestação dos seus instintos masculinos se conflitando, né? E trazendo esse tipo de incômodo. E outro aspecto também que acontece, né, pelo qual a gente acaba se incomodando também com esse tipo de situação, é que geralmente você que é um cara bom, que teve uma educação regada a princípios, que foi ensinado a ser gentil e amoroso com elas, de você foi ocultado tudo aquilo que é o lado profano feminino, né? Então, claro, isso não acontece com todos os caras. Geralmente, os caras que são mais desenrolados, os caras que são mais caras de pau, os sujeitos que têm um caráter mais transgressor, eles meio que conseguem de alguma maneira descobrir o lado profano das mulheres. Isso acontece porque eles naturalmente têm uma atração por parte delas, né? Então, a mulher, ela só de olhar pro cara, ela já sabe, ela já faz um raio-x dele completo. É um negócio impressionante, tá? O povo acha que isso é mentira, mas isso é verdade. A mulher, só de olhar pro cara, ela já sabe se ele é trouxa, ela já sabe se ele é malandro, ela já sabe se ele é cafajeste, ela já sabe de tudo. Entendeu? É por isso que não se deve acreditar quando uma mulher fala que foi enganada, que não tinha escrito na testa do fulano de tal que ele não prestava. Isso aí é mentira, tá? Elas conseguem ver geralmente que um cara desses não presta, tá? É porque é mais moralmente aceitável elas falarem isso do que admitirem a sua própria natureza. Isso é porque elas têm aquele tipo de gatilho de esconder o lado profano delas, a gente sabe disso, eu já expliquei isso em outros vídeos, então elas sabem quando um indivíduo é assim, tá? Quando o indivíduo não presta. Mas falando aqui a respeito do cara bom, você que segue aquilo que os seus pais falam, você é ensinado geralmente o contrário, né? E quando você vê esse lado profano delas pela primeira vez, é como se fosse um choque para você, é como se você tomasse um tapa na cara, que tipo, nossa, como assim? Elas gostam de caras de tal jeito, né? E o que nos leva ao terceiro ponto, né, que é saber que os caras que geralmente participam dessa promiscuidade com elas são indivíduos de profunda baixeza moral. Então são os sheds aí, cafajestes, né, os Zé Droguinhos, os pilantras, os vagabundos. Igual, por exemplo, esse vídeo mesmo, né, dessa garota que eu vi, né, dessa situação. O cara que pegou ela era um maconheiro, vagabundo, entendeu? Era um cara completamente irresponsável, descompromissado. Não se trata de diminuir o outro cara por sentimento de despeito. Isso é uma constatação. O cara vivia chegando atrasado no serviço, até que foi demitido por isso, porque ninguém aguentava mais. O gerente dele não aguentava mais as irresponsabilidades, a falta de compromisso dele. E era um indivíduo que tinha tatuagem na cara, aquelas tatuagens de pose de Zé Droguinha, entendeu?
pelo amor de Deus, um indivíduo completamente desqualificado, e foi ele que estava nessa imagem, nesse vídeo, pegando a garota que até então era super discreta, que jamais eu imaginaria que poderia ficar com um cara desse, né? Então isso é uma coisa que incomoda, isso talvez seja o que mais incomoda, pelo menos a mim, assim. Isso é uma black pill que desce rasgando pra mim até hoje, e é algo que eu não consegui superar ainda, né? É saber que esse tipo de cara geralmente se dá bem com mulher, e que você que é um cara direito, que é um cara que foi ensinado a ser um sujeito gentil, tá fadado a ser um prêmio de consolação. Assim, isso é uma black pill, cara, que é uma das mais pesadas de engolir. Tá? E que é necessário que você faça esse tratamento, que você confronte esse tipo de sentimento para que você supere ele de uma vez por todas. Tá? E, por último, outra coisa também que acontece, né, que faz com que você se incomode com esse tipo de situação, né, quando você se depara com um passado promíscuo de uma mulher que você prospecta para relacionamento, ou que você pelo menos imagina que seja apta para tal, é que o instinto masculino de autopreservação ele é rapidamente ativado quando você se depara com esse tipo de situação. E ele comunica para o seu cérebro que determinada fêmea é descartável para relacionamento. Isso acontece porque existem estudos, inclusive, que afirmam que quanto mais parceiros uma mulher tem, menos capacidade de vínculo afetivo ela possui, tá? Então, assim, ela é muito fácil de trocar o cara por outro, né? Inclusive no vídeo da natureza masculina versus natureza feminina, quando eu falo desse aspecto da natureza masculina, eu cito que as principais inseguranças de um homem para relacionamento é o de ser trocado ou de ser traído, né? E o de ser traído acontece por quê? Por conta da fraude de paternidade. O maior terror de um homem é de criar, de, sei lá, correr atrás de recursos por um filho que não carrega o seu gene, tá? Então, assim, essas seriam as duas principais inseguranças masculinas em relacionamentos. Então, quando uma mulher possui um passado mais promíscuo, isso automaticamente comunica com o instinto do homem que essa mulher tem maiores chances de fazer essas duas coisas, as quais o homem tem profundo terror em um relacionamento, que é o de ser traído, de ser trocado, né? E as pessoas querem tirar isso do homem hoje em dia, né? Essa agenda woke, maldita, feminista, quer falar que isso é machismo, quer tratar com shame tudo isso, sendo que na verdade não, isso é até bom, isso é um instinto de proteção e preservação que é fundamental que os homens que queiram se relacionar tenham, né? Apesar de que hoje em dia eu nem recomendo que os caras se relacionem, mas enfim, aos que querem é bom que vocês tenham isso. Então, quais maneiras existem para anestesiar esse incômodo com a promiscuidade feminina? A primeira delas tá, é entender que essa sociedade que nós vivemos é uma completa palhaçada. Como dizia o Trunks do futuro, essa sociedade é uma completa esbórnia, uma balbúrdia, tá? E você deve tratar essa sociedade, tudo que provém dela, com absoluto escárnio e desprezo. Simples assim, tá? Você tem os seus próprios valores, essa sociedade ela não deve ser levada a sério, tá? Então, assim, encare a Ronk Pill como uma maneira viável de encarar as coisas. E segunda coisa que eu consegui pensar é você enxergar todas as mulheres como inaptas para relacionamento a médio e a longo prazo, cara. É simples assim. Então, por mais certa, por mais santa que determinada indivídua possa parecer, olhe para ela como uma possível promíscua sempre, cara. Como uma mulher que é capaz de todos os atos profanos aos quais a gente cansa de dizer aqui que as mulheres têm, tá? E se você acha que isso é muito exagerado, eu tenho um segredo para você. As mulheres, elas enxergam os homens dessa mesma forma, tá? Então todas elas, desde pequenas, elas são redipiladas por suas mães, por suas tias, por suas irmãs mais velhas, de que todo homem é um potencial pilantra, de que todo homem, tá? Geralmente a maioria deles, pelo menos elas falam, que só quer saber de usá-las e de descartá-las. Entendeu? Então, assim, elas já olham para os homens desde cedo, já tendo contato com o seu lado profano, tá? Com o lado profano masculino. Ao passo que você, que é um miqueinha, que é um cara bom, que é um cara que tem uma inclinação à moralidade, você é ensinado por suas mães, principalmente, a respeito somente do lado romântico, né? Você é ensinado que mulher retribui amor com amor, quando na verdade não é isso. O que acontece é o seguinte, cara, geralmente as mães elas fazem isso porque as mulheres elas têm um pensamento um tanto coletivista, então elas escondem o seu lado profano, de modo que se ela falar do lado profano de outras
outras mulheres, é como se elas estivessem falando de si mesmas. Elas meio que entendem dessa forma porque elas têm uma mentalidade de colmeia, como diz o Coruja, né? Isso realmente é verdade. Você só vê uma mãe redpilando um filho quando este está, sei lá, a um passo de sofrer um golpe de alguma espertinha que a mãe detecta. Nossa, aí você vê o Nessarran ali tá saindo da boca dessa mãe. Impressionante. Ela fala tudo quanto é profano, tudo quanto é coisa do lado profano feminino para proteger o filho dela quando ela vê que ele tá na iminência de cair no golpe de alguma pilantra, de alguma oportunista, de alguma espertinha. Aí ela, para proteger o filho, fala tudo aquilo que ela deveria ter falado em anos de conselho, ela fala na hora que ela vê que ele tá para cair num golpe, né? Mas do contrário, você vê que a maioria das mães, elas não ensinam seus filhos. E os pais, como os pais na maioria das vezes eles são um bando de blue pill tapado, eles nem entendem, então menos ainda, tá? Quem deveria falar sobre isso com os filhos seriam as mães, porque elas que têm o real conhecimento do lado profano da natureza feminina. Como elas não fazem isso, só fazem quando, sei lá, elas enxergam algum tipo de perigo, geralmente os homens eles têm uma coisa bem mais blue pill, bem mais inferior, uma desvantagem bem maior em relação às mulheres no que diz respeito à esperteza dos relacionamentos, tá? Então não é nenhum exagero quando eu falo isso, tá? Porque todas as mulheres, elas enxergam os homens, tá? Como possíveis pilantras. Então nada mais justo do que você enxergar elas também como inaptas para relacionamento a longo prazo, porque assim você se protege, assim você deixa as relações em pé de igualdade. Já que elas nos enxergam dessa forma, vamos enxergá-las do mesmo jeito. Isso não é nada além do que manter a igualdade nos relacionamentos, tá? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de algum modo, que tenha trazido algum esclarecimento. É isso. Escrevam o que vocês acham na seção de comentários, se vocês concordam, se vocês discordam. E até mais.